Fala família, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, tudo na paz com vocês? Eu me chamo Jefferson, eu sou formado em eletroeletrônica e terminando eletrotécnica. E hoje eu vim explicar um pouquinho sobre a eletrônica básica, sobre o transformador. Eu vou explicar bem básico mesmo, família. O que eu aprendi, não vai ter nada de coisa mais específica. Aí tem muitos canais bons com muitos professores bons. Qualquer dúvida vocês acessam lá, tá bom? Qualquer coisa eu deixo os professores bons aqui nos comentários para você se aprofundar nesse dispositivo elétrico. Você sabia que o transformador é um dispositivo elétrico que ele passa a sua eletricidade sem encostar os seus polos? O transformador é um dispositivo elétrico. Dispositivo elétrico. Aqui está a simbologia dele. Não ligue muito para o desenho não, que eu sou horrível de desenhar. Só escrevi para poder dar uma ênfase melhor a vocês e para também eu conseguir explicar melhor para vocês, né? O que eu sei. Eu vou explicar primeiro aqui no quadro, para depois eu fazer a prática aqui com o transformador aqui, ó. Então vai ser uma aula bem informando o que eu sei e na prática também fazendo os testes, beleza? Então, o transformador ele é alimentado 220 ou 110, que se chama primário, aqui ó, no seu primário, ou 220 ou 110. Através da sua alimentação de tensão, ele vai gerar um campo magnético, tá aqui, campo magnético. Ele vai gerar um campo magnético aqui, que esse campo magnético do outro lado vai receber. Então, para que serve o transformador? O transformador, assim, grosso modo, ele serve para transmitir energia de um circuito para o outro. Ele permite aumentar ou diminuir o valor da tensão e corrente alternada. Isso é muito importante falar. Corrente e tensão alternada. Tensão alternada. O transformador só funciona com tensão alternada. O transformador não funciona com tensão contínua, porque é a tensão alternada que chega, que vai gerar o campo magnético para poder passar do outro lado. Ele só entra alternada e só sai alternada. Vamos colocar aqui 12 volts, 0 volt, que é o que eu tenho aqui de exemplo. Vou explicar para vocês na prática. Esse meu transformador aqui, ele é um transformador abaixador, tá aqui, ó, um transformador abaixador. Para que ele serve? Pela lógica, né? Ele baixa a tensão e corrente. Quer dizer, entra aqui na minha região é 220 e vai sair aqui 12 mais 12 volts. Esse meu transformador aqui, vou pegar aqui para vocês. Ele é 12 volts mais 12 volts por 800 miliamperes. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês verem. Ó, 12 volts mais 12 volts por 800 miliamperes. Você pode comprar mais de 1 ampere, 2 ampere, pode comprar menos. E tem dizendo ali, ó, que ele é de 0, 127 ou 220. O que é que ele funciona? Alternada, só funciona alternada. Então, esse meu, ele é de 220, que é aqui a minha região, para 12 mais 12 por 800 miliamperes. Eu poderia também comprar o invertido. Poderia comprar um transformador elevador. Para que ele serve? Pela lógica, né? Eleva a tensão e corrente. Eu podia comprar um de 12 volts para 220 volts.
Se eu comprasse esse seria um transformador elevador. Ele vai elevar a tensão. Eu coloco um circuito ele de 12 volts e ele sai 220. É elevador, ele está subindo a tensão. Eu coloco, como o meu aqui, eu coloco na minha rede 220, ele sai 12 volts. É um transformador o que? Abaixador, que baixa a tensão. Agora temos um que é muito interessante, que é o transformador isolador. Claro, família, sempre tem outros transformadores também aí, mas como eu estou dizendo a vocês, aqui é a eletrônica básica, um pouco que eu aprendi e esperando ajudar vocês. Para que serve o transformador isolador? Ele reduz ruído. Por quê? Porque o transformador isolador é assim. Se eu colocar aqui 220, eu quero que saia 220. Aí você fica dizendo, oxe, se quer 220, sai 220, só era botar uma extensão, uma emenda, um jump, uma gambiarra, qualquer coisa. Mas não. O importante desse transformador e isolador por circuito eletrônico é que ele consegue reduzir ruídos, porque ele não vai vir da rede elétrica direto. Ele vai vir da rede elétrica, vai passar pelo campo magnético para pegar o outro lado. E os picos que pode vir aqui da rede elétrica, eles não vão ser excluídos totalmente, mas ele vai dar uma boa reduzida e vai chegar com poucos picos. Aí que se faz a filtragem, faz a filtragem, a retificação, entendeu? Então ele reduz ruído. Então, em resumo geral aqui que eu falei hoje para vocês, a simbologia que vocês já viram no começo, que eu já risquei tudo aqui. O transformador é um dispositivo elétrico que através do seu campo magnético entra tensão alternada, só trabalha com tensão alternada. Ele entra, ele gera um campo magnético e gerando seu campo magnético, ele vai e passa para o outro lado, sendo assim, ou um transformador abaixador, que ele vai vir 220, como é o exemplo aqui, 220 para 12 volts, no caso meu é 12 mais 12, pode chegar até 24 volts. Ou pode ser um elevador, que podia ser 12 volts para 220, podia ser 12 volts para 220. Ou isolador, que é para circuitos eletrônicos mais sofisticados, que eles botam para poder evitar o ruído nas redes elétricas, porque ele vai atravessar através do campo magnético. O transformador, ele é usado em quê? Então, família, o transformador é usado em, vou botar aí 80, 90% dos circuitos eletrônicos, mais ou menos isso, porque eu não conheço todos, mas eu sei que todos, quase todos que eu peguei, ele tem um transformador. Quase todos. Tem o transformador que tem numas fontes de placa de micro-ondas, que ele é um transformador desse, abaixador, que ele entra 220, ele sai 12 volts, retifica, faz a alimentação daquele painel do micro-ondas, naquele botãozinho onde você clica. E tem também, já peguei também o elevador não. Já peguei também o isolador. O isolador é o que? É aquele de fontes que logo no começo, para que venha a rede elétrica, tem uma filtração, passa por ele e através do campo magnético ele dá uma boa reduzida nos ruídos para poder ir para o circuito eletrônico. Então, família, as dúvidas de vocês aí, coloca aí embaixo nos comentários. Se gostou mesmo, deixa seu like aí, representa aí a família, se inscreve no canal. Vamos começando agora com essas séries de vídeo de eletrônica básica. Hoje eu tô falando do transformador, já vai ser na prática aqui, ligando ele, testando.
Eu vou falar também sobre o resistor, eu vou falar também sobre o diodo, sobre o capacitor. Tudo isso básico para você aprender o básico da eletrônica básica, tá bom? Aí eu deixei uma perguntinha ali que é que muita gente se faz. Eu achei um transformador, eu peguei um transformador de uma placa, aí eu tô com um transformador. Como eu faço para identificar qual é a entrada e qual é a saída? Então, tá curioso, família? Então agora a gente vai para a prática. Vai pegar o multímetro, vai fazer as medições, vai alimentar o transformador e vai informar vocês na prática o que é que acontece com o transformador ligado, desligado, como eu posso identificar a entrada, como eu posso identificar a saída. Ok, família?